Meu nome é Luciene Pimenta Torres, tenho 52 anos. Atualmente não estou trabalhando porque a gente, quando tem um caso desse na família, a gente fica um pouco desestruturada. E hoje eu sou uma dona de casa, aí em busca da minha filha. Amiga, me diga uma coisa pra mim. Faz quanto tempo que a tua filha está desaparecida? No dia 30 de agosto vai fazer 5 anos. 5 anos. Conta pra gente aqui o que aconteceu. Como é que tua filha sumiu? Como é que desapareceu? Né? Para o pessoal poder saber, né, detalhes, o nome dela, que idade ela tinha. Na época ela tinha 9 anos. Ela levantou de manhã cedo e foi numa padaria comprar pão, bem próxima da minha casa. Eu morava em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. E ela não tinha o costume de ir na padaria de manhã cedo, não tinha o costume de acordar cedo, mas a minha filha mais velha foi dormir na minha casa com meu netinho. E ela estava assim... Perdão. Ela estava assim meia... como é que eu vou dizer? Estava tão eufórica com um sobrinho do lado, e ele acordou e puxou o cabelo dela. E em seguida ela levantou. E aí eu falei assim, eu vou na padaria comprar pão. Ela falou assim, deixa que eu vou. E tomou banho, se arrumou, se vestiu toda de rosa, chinelo rosa, bermuda rosa, blusinha rosa, ainda mexi com ela. Falei, tá parecendo um chambinho. E ela foi até a padaria. Acho que uma padaria era muito próxima, eu achei que ela estava demorando muito. Mas ela tem muitas coleguinhas, e assim, da idade dela, e é muito falante. E eu falei para minha filha, eu falei assim, a tua irmã está demorando muito. Ela me deu meu neto e pegou a bicicleta e foi atrás dela. Isso foi coisa assim de uns 15 minutos. E a minha filha foi atrás dela, voltou e falou, mãe, eu já fui nas 4 padarias e ela não está. Eu liguei para minha irmã, que mora 2 quadras depois da minha casa, minha irmã disse que ela não estava lá. Liguei para a avó dela, que veio até a falecer devido a isso, que foi se entregando, né? E acabou, a avó dela também falou que ela não estava lá, e eu assim, procuramos pela redondeza, as amiguinhas diziam que não tinha visto ela, só viram ela passando. Eu assim no automático falei assim, Raquel, roubaram a sua irmã. E aí nós mandamos anunciar. Lá onde eu morava na época, em Nova Iguaçu, no quilômetro 32, tem um trabalho de divulgação sobre as coisas do bairro, e anunciaram. Quando anunciaram, meu vizinho de frente falou para mim que tinha visto ela sendo levada por um homem de bicicleta. E aí começou o nosso desespero. Só que assim, o homem que levou ela, eu vim a descobrir que esse homem era um andarilho. Então ele conhecia atalhos. E a gente foi pelo lugar mais óbvio, que era a estrada, a Avenida Brasil. Enfim, passou-se metade do dia e eu saí com a foto dela, mostrando algumas coleguinhas dela. Uma delas viu esse homem levando a minha filha. E nós chegamos até um outro bairro, em Campo Grande, que é chamado de Serrinha. Lá na Serrinha viram ela passando em frente a uma fábrica, que dizem que um funcionário da fábrica estava até limpando a frente da fábrica e viu ele passar com ela. Desculpa, gente. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu sei que isso aí é uma situação que todos que estão escutando nesse momento a Rádio Catamarã, eu peço que o pessoal divulguem mais nas redes sociais, né? Divulguem mais, porque o caso dessa mãe não é só esse, tem milhares e milhares de casos, e a gente está aqui para lutar junto com a senhora. A sua dor é a nossa dor,
né, como anteriormente, antes da gente começar a gravar esse programa, eu lhe falei que também passo até hoje por situações desagradáveis, devido que minha história é um pouco parecida, minha história de vida, né, mas a senhora tenha certeza que a senhora tem todo o nosso apoio, né, e pode ficar tranquila. Obrigada. Pode ficar tranquila, né, que a gente vai divulgar, né, isso aí a gente tem que pegar forte em cima, porque como eu estava conversando com a Josi esses dias, se tu postar no Facebook ali uma mulher pelada, vai ter mais ou menos umas 40 mil curtidas. Se você postar uma foto de um desaparecido, né, vai ter 2, 3, 4 curtidas, e compartilhamento da mulher pelada vai ter as 40 mil. É isso que eu acho errado no povo brasileiro. Eu acho que o povo também tem que se conscientizar um pouco que a dor da senhora pode ser a dor dos outros amanhã. E a gente tem que pegar como exemplo, para não acontecer com os nossos filhos, o que aconteceu com a senhora. E esse exemplo, né, que a senhora é um exemplo, né, porque a senhora é uma muralha, né, porque desapareceu um filho, né, e a senhora está aí firme, forte, lutando. Eu vejo a senhora nas páginas sociais todo santo dia. Eu sei que a senhora não está ali brincando, a senhora está divulgando, a senhora está atrás, porque o meio mais rápido que nós temos hoje em dia são as páginas sociais. É verdade. Mas a senhora pode continuar a sua história. Aí viram na frente de uma fábrica. Aí um rapaz que estava limpando a frente da fábrica disse que chegou a ver ela chorando, e o homem limpava o rosto dela e dizia assim: papai vai te levar para casa. E ela dizia: você não é meu pai. Depois disso, uma outra moça viu e foi a mesma coisa. E ela disse que o que chamou a atenção dela foi ele muito mal arrumado, até a expressão que ela usou, ele maltrapilho, e ela muito bem arrumada. E foi a mesma coisa, ela chorando, e ele secava o rosto dela e dizia: papai vai te levar para casa. E ela repetia: você não é meu pai. Então, assim, logo depois disso, veio uma senhora, eu já estava nesse bairro, na Serrinha, em Campo Grande. Veio uma senhora e me falou que viu ele levando ela, ele realmente subiu o morro da Serrinha, e ele desceu sem a bicicleta e sem ela. Eu levei todas essas informações para o delegado, que na época me respondeu da seguinte maneira: a senhora vai lá, descobre aonde ele deixou a bicicleta, que a gente encontra essa filha. Qual é o nome do delegado da época? A senhora pode falar aqui, sem problema nenhum. Qual é o nome desse delegado? Ah, eu esqueci o nome dele. A senhora esqueceu, sem problema nenhum, não tem problema. Eu esqueci. Não tem problema nenhum. E após isso a polícia fez alguma coisa? Não, aí assim, no dia eles vasculharam a Serrinha, levaram cães farejadores, foram com corpo de bombeiro, e graças a Deus não encontraram nada. Depois eu fui chamada por ele, e ele falou para mim assim: olha, há uma grande possibilidade da sua filha estar viva, porque nós não encontramos nada. Para o cão não encontrar um corpo, teria que ter cavado uma cova de mais de 10 metros. Não sei se é verdadeira a informação, mas foi o que ele me falou. É verdadeira a informação dele, sim. E mesmo assim, ninguém vai perder tempo de cavar mais de 10 metros, né? Não. Enfim, então ficou aquela esperança dela estar viva, e no dia seguinte esse mesmo homem passou no quilômetro 32 em Nova Iguaçu, onde eu morava. Alguém reconheceu ele, um amigo do meu filho, lembrou do retrato falado que fizeram, achou que era esse homem, e aí começou a seguir esse homem. E, resumindo a história, esse homem foi preso. E eu levei a foto desse homem para algumas pessoas verem, essa menina mesmo, a última que viu, e todas elas confirmaram que foi esse homem que estava com a minha filha. Esse homem chegou a ficar preso, ficou preso durante quase 2 anos, e segundo o delegado, ele já era procurado pela polícia. Quando eu perguntei por qual motivo, não podiam falar. E uma pessoa da delegacia me chamou no canto e falou assim: olha, para acalmar a senhora, eu vou dizer uma coisa.
ele disse para o delegado que não matou, que repassou a sua filha. Eu perguntei, para quem? Isso aí a gente não pode falar. E até hoje eu não tenho notícia da minha filha. Eu não sei para quem que ele repassou, eu não sei quem está com a minha filha, eu não tenho notícia dela. Esse homem já foi solto, eu soube por uma jornalista que esse homem foi posto em liberdade. Eu pedi na época o delegado que chamasse esse funcionário da fábrica. Ele disse que o homem não era obrigado a falar nada, porque o homem se recusou a falar. Ele disse que o homem não era obrigado a falar, e hoje eu sei que esse homem era obrigado sim, porque era um caso de rapto, então ele tinha que ter falado. Eu não sei como encontrar esse homem, e assim, ficou tudo assim muito... Chegamos a fazer uma cariação com esse homem, as testemunhas que eu consegui, 3 eram menor de idade, e aí a justiça não leva muito a sério. Mas a única maior de idade, que seria esse homem, que a justiça não chamou mais ele, mas a última moça que viu foi chamada, reconheceu ele, mas a juíza tratou todo mundo assim muito friamente. Parecia que ela queria ouvir que eu conhecia o homem, eu permiti que ele levasse e que estava tudo em família. E quando a gente dizia, a gente não conhece esse homem, então como é que você sabe que ele levou? Porque nós vimos. E ficava aquele jogo de palavras, e no final eu vi que aquilo ali não ia dar em nada. E para meu desespero, esse homem foi posto em liberdade, e eu fui até o fórum de Nova Iguaçu, onde está o caso dela. E para surpresa minha, o funcionário me atendeu muito bem, folheou todo o inquérito, não tem uma foto desse homem no inquérito mais, e tem a foto de um outro, que eles dizem que as testemunhas confundiram esse homem com esse segundo suposto homem. E o que me chamou a atenção é que esse segundo homem que eles colocaram no inquérito, o homem é moreno, quase negro, e o que levou a minha filha é branco de olho azul. Aí eu falei assim, moço, não estão confundindo café com leite, estão confundindo café e leite, porque a diferença de cor, qualquer pessoa está vendo que não tem nada a ver um com o outro. E ele falou assim, eu não posso dizer para a senhora por que tiraram a foto do primeiro homem, mas eu posso dizer para a senhora por que acrescentaram essa segunda foto. O delegado simplesmente ele precisa de um certo número de volume para dizer que concluiu o inquérito, e ele procurou alguma coisa, alguém que já foi acusado também de um caso parecido, e jogou em cima do caso da sua filha. Isso aí a senhora tem que ir no Ministério Público, pedir uma revisão, enfim, essas coisas todas que a gente sabe que filho de pobre a gente não vai conseguir nada. Fiquei decepcionada com a justiça. Voltei para casa, procurei as testemunhas para ver se houve mesmo se foram chamadas de novo, se fizeram essa confusão. Para surpresa minha, apenas uma pessoa foi chamada, que foi o primeiro rapaz que viu ela sendo levada. E ele falou assim, às vezes que eu fui chamado, perdi dia de emprego, levei a declaração, mas como eu era novo na casa, não podia estar faltando, todas as vezes que eu fui chamado, só eu que fui, mas ninguém compareceu. E consta no laudo, que nos autos do inquérito, que as testemunhas se confundiram com esse segundo homem. E é mentira. Olha, eu vou dizer para a senhora, eu no final do programa eu vou falar para a senhora o meu parecer de tudo que a senhora está me falando aqui. Eu estou analisando tudo e a senhora não me leva mal, mas eu acho que aí não tem só descaso da justiça não, hein? Não, tem polícia, e tem um outro detalhe também, que na época me ligavam pedindo, vocês vão ficar abismados com o que eu vou contar, mas virou até, teve uma audiência pública, por causa do caso da minha filha, mas houve essa audiência pública porque eu sempre procurei a imprensa para falar.
sempre procurei a imprensa para ficar do meu lado. E eu tive no Disque Denúncia. O Disque Denúncia falou para mim que me dava um número de uma conta deles, que eu pedi a eles que divulgassem a foto da minha filha, que oferecessem, como a gente vê, né, oferecendo dinheiro por um bandido, se eles podiam divulgar a foto da minha filha. E eles falaram para mim que podiam divulgar sim, mas iam me dar o número de uma conta que eu ia depositar um dinheiro, e esse dinheiro seria trabalhado da seguinte maneira: eu ia assinar um papel dizendo que durante 6 meses, um exemplo que ele me deu, para trabalhar com aquele dinheiro, e eu é que ia estipular o valor que a minha filha, no caso, valeria. E eu falei assim, mas vocês oferecem tanto dinheiro por bandido, não pode oferecer pela minha filha? Ele foi falar assim, não, mas esse dinheiro para bandido, foi criado um fundo por comerciantes. Aí eu falei assim, então quer dizer que os nossos filhos somem, não tem esse fundo? Não, não tem. Tá bom, vim para casa, fui para antissequestro. Da antissequestro, pedi a eles que eles entrassem no caso, porque passavam um trote para mim me pedindo R$7.000. E o que eu ouvi da polícia foi o seguinte: R$7.000 não é pedido de resgate. R$7.000 é alguém ligando para a senhora para fazer uma brincadeira. E a antissequestro não pode entrar no caso por menos de R$10.000. Bom, vamos fazer assim, amiga, vamos encerrar esse primeiro bloco aí, tá? Eu tô vendo, vou deixar tu te recompor um pouco, assim, que é muito triste, é muito difícil, né? Vamos encerrar esse primeiro bloco, e no segundo bloco tu volta novamente, tá? E a gente para nessa parte aqui do antissequestro e desses R$7.000, certo? A gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta aí, certo? Não saia daí.